Olá, boa noite pessoal. O meu nome é Lia e eu tenho um blog chamado 500 Livros que agora se tornou 600. E para comemorar esses 600 a gente está lançando um novo blog chamado 600 Livros. Eu sei que é falta de criatividade, mas para melhorar a gente vai começar a postar uns vídeos com a frequência mensal. Eu vou postar alguns vídeos para a gente prosear um pouquinho sobre literatura, sobre livros, trocar uma ideia e poder divulgar por mais esse meio, a literatura e esse prazer imenso que é a leitura. Então seja bem-vindo. Para o nosso primeiro vídeo, eu escolhi um tema que a gente está trabalhando há mais de 2 anos, junto com o blog Literatura Brasileira. Chama-se Desafio Mulheres da Academia Brasileira de Letras. Esse desafio surgiu há 2 anos atrás, quando a Jaciara do blog Literatura Brasileira me desafiou a ler todas as mulheres que pertencem à Academia Brasileira de Letras. Isso não foi tão difícil assim, porque a gente descobriu, infelizmente, que só tinha 8. Então vou prosear um pouquinho sobre elas e vou começar contando a história da Academia Brasileira de Letras, ABL. A ABL ela foi fundada em 1897, então ela tem 120 anos, pelo Machado de Assis, aos moldes da Academia Francesa de Letras. Então ela tem 40 cadeiras para brasileiros, para escritores brasileiros, que são chamados de imortais. Quando um desses falece, existe uma nova eleição e eles elegem um novo membro que ocupa aquela cadeira. E nesses 120 anos só elegeram 8 mulheres, o que é muito pouco, considerando que até políticos e ex-presidentes, cirurgiões plásticos já foram eleitos para a Academia Brasileira de Letras. Por exemplo, Fernando Henrique está lá, José Sarney está lá, entre outros políticos estão lá, já foram eleitos, e somente 8 mulheres. Mas para prestigiá-las eu vou contar um pouquinho da história de cada uma delas e vou falar dos livros que a gente leu e colocar algumas referências do blog aqui embaixo na descrição do vídeo. Para começar, a primeira mulher que foi eleita na Academia Brasileira de Letras foi a Raquel de Queiroz. Ela foi eleita em 1977, ou seja, a Academia Brasileira de Letras já tinha 80 anos quando elegeu sua primeira mulher. A Raquel de Queiroz ela nasceu em Fortaleza, no Ceará, e o primeiro romance dela foi O 15. Ele foi lançado em 1930 e foi ela mesma que financiou o lançamento desse livro. Ela financiou a publicação de 1000 exemplares e aconteceu um sucesso inesperado, virou um best-seller, o pessoal adorou o livro. É um romance sobre a seca do Nordeste, a seca de 1915. Tem um link aqui embaixo, porque a gente leu no blog, comentou. Vou colocar é um ótimo romance para quem quiser começar a conhecer as mulheres da nossa literatura. Pode começar pelo 15. A Jaciara leu um livro mais posterior da Raquel de Queiroz. Ela leu o Memorial de Maria Moura, que já é um livro de 1992. A Raquel de Queiroz ela faleceu bem depois, ela faleceu um pouquinho depois disso, então já é um livro da maturidade dela. E foi um livro que também já foi adaptado para novela, para minissérie, para televisão. De repente, se você viu o filme, viu a minissérie, quer ler o livro, também recomendo o Memorial de Maria Moura. Vai ter um link aqui embaixo na descrição do vídeo. E 1977 acabou, entramos na década de 80. Na década de 80 a gente vai ter a nossa segunda mulher eleita para a Academia Brasileira de Letras, que é a Diná Silveira de Queiroz. Embora as duas tenham o mesmo sobrenome, elas não são parentes, não são conhecidas, assim, não são parentes próximas. E a Diná Silveira de Queiroz é uma história assim, ela foi eleita, tomou posse e 1 ano depois ela faleceu. Ela é mais conhecida, talvez vocês conheçam, A Muralha, a minissérie A Muralha foi escrita por ela, a Jaciara leu, eu vou deixar a descrição aqui embaixo. É um livro que ela dedicou a contar a história da cidade de São Paulo. Ela também, o que eu li
foi Daniela e os Invasores, que é um outro livro que ela teve várias dificuldades para escrever, e nesse livro ela queria homenagear a cidade do Rio de Janeiro. Então a Diná Silveira de Queiroz, ela é a escritora dos romances históricos. Uma excelente escritora, para quem gosta de romance histórico, para quem gosta de se envolver na como era a cidade de São Paulo 400 anos atrás, quando era a cidade do Rio de Janeiro 400 anos atrás, com gente, romance, intriga, com realidade. A Diná Silveira de Queiroz é uma excelente recomendação de leitura. A terceira mulher indicada para a ABL é a primeira que ainda está viva, é a Raquel de Queiroz, e a Diná já são falecidas, mas a Lígia Fagundes Telles ainda está viva. Ela está com 94 anos e ela foi indicada para a ABL, eleita para a ABL em 1985. Lígia também teve obras adaptadas para novela. O que a gente leu no blog foi Ciranda de Pedra. Essa obra ela foi escrita em 1954, antes da ditadura, antes de muitas coisas, e tem uma atualidade, tem uma presença, parece que foi escrita ontem. As relações humanas, as relações familiares, é realmente uma obra clássica. A Jaciara, ela leu As Meninas. As Meninas foi escrita em 1973, durante a ditadura militar, então já tem umas críticas à sociedade da época, à hipocrisia da época. Os dois romances valem muito a pena ler. Lígia, o ano passado, pouca gente sabe, mas ela foi indicada ao Prêmio Nobel de Literatura, foi o nome brasileiro para o Prêmio Nobel. Infelizmente a gente não ganhou, mas foi uma recomendação muito válida, é uma excelente escritora. Depois, ainda na década de 80, a gente vai ter Nélida Pinhon. Nélida Pinhon também está viva, ela tem 80 anos e ela foi eleita em 1989. Ela foi a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras em 1996-97, quando a Academia Brasileira estava completando 100 anos, ela era presidente. O livro que a gente leu dela é uma coletânea de crônicas e experiências de viagem, chama O Pão de Cada Dia, Fragmentos. A Lígia, a Nélida, ela é descendente de espanhóis, o pai dela é espanhol da Galícia, e nesse livro ela faz bastante crônicas sobre a Espanha, conta bastante coisa da Galícia, conta experiências de viagem no Vaticano, viagens por toda a Europa. Então é um livro gostoso, é um livro bom de se ler. Uma coisa interessante, porque é muito difícil encontrar os livros dela, tem muito pouca publicação. Mas, recentemente, o jornal Folha de São Paulo lançou uma coleção chamada Mulheres na Literatura, e entre os livros dessa coleção tem o livro Vozes do Deserto, que é um livro recente da Nélida, relativamente recente, ela escreveu em 2004, e você consegue adquirir esse livro por um preço muito acessível. Eu não ganho nada para fazer essa propaganda aqui, mas eu recomendo muito. Se você quiser começar, aproveite essa oportunidade, adquira um livro por um preço bacana e comece a ler Nélida Pinhon. É muito gostoso, é uma escritora muito boa. Então eu falei da década de 70, falei da década de 80, a gente chega na década de 90, e na década de 90 não tem nenhuma mulher eleita para a Academia Brasileira de Letras. Em 10 anos não elegeram ninguém. A Nélida foi presidente ali no aniversário de 100 anos, meio que dá aquela impressão que colocaram uma mulher só para dizer que tinha uma mulher. E a gente chega nos anos 2000. Em 2001, elegem Zélia Gattai. Zélia Gattai era companheira de Jorge Amado. Eles eram de esquerda, então eu acho que oficialmente eles nunca foram casados, mas moraram juntos por mais de 40 anos. Jorge Amado ocupava a cadeira 27, ele morreu um pouco antes disso, e aí Zélia Gattai foi eleita para ocupar essa cadeira. Minto, não era 27, era 23. Então ela foi eleita para ocupar essa cadeira. O livro que a gente leu dela foi Anarquistas Graças a Deus,
E é uma autobiografia bem interessante, porque os pais dela eram anarquistas bem atuantes, descendentes de italiano ali em São Paulo, bem atuantes no movimento anarquista, e se aprende coisas super interessantes. Por exemplo, que o Brasil teve uma colônia de anarquistas financiada pelo Dom Pedro II, a colônia Sicília, e tentaram implementar um regime de anarquismo no Brasil, no Sul. E é um livro com uma escrita muito suave, muito doce, muito gostoso. A descrição do que já foi postado no blog sobre esses livros vai estar aqui embaixo, todos os livros que eu mencionar, então se você tiver interesse de ler um pouquinho mais, só pegar e clicar no link. E vamos pular para a próxima, 2003, 2 anos depois de Zélia. Zélia, assim como a Diná, ela não durou muito. Logo depois que ela foi eleita, 5 anos depois, ela faleceu. Em 2003, elegeram Ana Maria Machado. Ana Maria Machado é uma escritora muito conhecida pela literatura infantil e infanto-juvenil. Ela tem centenas de livros infantis e infanto-juvenis, mas a gente resolveu ficar na literatura adulta. Os romances que nós lemos dela foram Tropical Sol da Liberdade, escrito em 1988, no fim da ditadura. Então ela relata bem a transição, ela relata o próprio envelhecimento, tem bastante coisa do livro dela que se percebe que é a reação dela ao envelhecimento. E depois ela relata bem como foi essa transição da ditadura para a democracia. É um livro que vale a pena ser lido. Um outro livro que a gente ainda não leu, mas está na lista, está nos desejados, é um livro de 1999, chamado A Audácia daquela Mulher. Também parece um livro muito bom e está na lista. Aí vamos chegar na nossa leitura de número 600, que é a Cleonice Berardinelli. Cleonice Berardinelli é uma professora de várias universidades, inclusive a Federal do Rio de Janeiro, dedicada exclusivamente à obra de Fernando Pessoa. Ela passou 50 anos da vida dela lendo Fernando Pessoa. Eu achei um desafio esse livro aqui. Esse livro que nós lemos chama Fernando de Pessoa, Outra Vez Eu Te Revejo, que ela simplesmente compilou vários artigos que ela tinha em várias revistas especializadas, juntou todos eles e colocou num livro. Então são 50 anos de escrita num livro, artigos de vários anos, em ordem cronológica, dos mais velhos para os mais recentes, compilados aqui. Eu nunca tinha lido, eu não sou formada em letras, eu nunca tinha lido nada especializado, então eu estava com certo receio de ler, mas me surpreendi, porque é um livro assim, de leitura fácil, leitura agradável, e você aprende muitas coisas, assim, ela teve acesso a todos os originais do Fernando Pessoa, e aí ela começa a mostrar como a editora muda o texto, como não era, tipo, como às vezes mudam completamente, muda a ordem de versos, tudo em função de que o editor gostou ou não gostou, ou por razões políticas. Vale muito a pena. Agora, se você não quiser ler uma coisa especializada, a Cleonice ela gravou um vídeo com a Maria Bethânia, um DVD com a Maria Bethânia, chamado Vento Lá Fora. E aí são as duas estão lá lendo versos de Fernando Pessoa e a Maria Bethânia canta alguns versos, musicaliza, as duas riem. Vale muito a pena, você acha vários pedaços dele aqui no YouTube gratuitamente, você pode assistir e é uma delícia. A Cleonice ela está com 101 anos e é uma vozinha muito fofa. Você vai ter muita vontade de abraçar e beijar, é uma senhorinha muito, muito fofa. E para quem quer saber mais sobre esse livro, vou deixar um texto no blog, vou deixar o link aqui, para lançar o nosso blog 600 livros. Para mim foi muito significativo que o livro 600 finalizasse o desafio de Mulheres na BL. Então, mais informações, só clicar aqui no link. E por último, a nossa leitura não foi em ordem cronológica, então, na verdade, eu comecei pela mais recente, quando eu estava lendo. A mais recente autora na ABL chama Rosisca Darcy de Oliveira, que coincidentemente também é a mais jovem. Ela foi eleita em 2013, e o livro que eu li dela foi um livro que ela lançou no ano que ela foi eleita, que é o Baile de Máscaras. E a Rosisca ela escreve ensaios,
e principalmente crítica social. Ela escreve ensaios sobre a sociedade brasileira, sobre a sociedade do Rio de Janeiro. Só que ela é um gênio. Adorei, me apaixonei pelos livros dela. Assim, para mim, uma grande filósofa, uma grande mulher. É difícil falar qual que eu escolheria, mas se eu tivesse que escolher entre as 8 mulheres que pertencem à Academia Brasileira de Letras, eu acho que a minha favorita até agora foi a Rosisca. Então, desafio completado. Jaciara, terminei antes de você, mas o desafio foi viciante e o desafio não para. Prometo que nos próximos anos, agora para chegar nos 700 livros, voltarei a ler mulheres que pertencem à Academia Brasileira de Letras, voltarei a ler outros livros delas e vocês vão ver posts por aí. O nosso blog ele é completamente livre, a gente lê de economia a finanças, investimento, romance, fantasia, mas vocês vão ver posts por aí sobre mulheres da Academia Brasileira de Letras também. Se você gostou, dá um like, compartilha, deixa um comentário aqui, entra lá no nosso blog e começa a ler semanalmente. Sempre tem uma atualização interessante, uma atualização gostosa, porque esse trabalho é feito com muito amor para incentivar vocês a conhecerem a literatura brasileira, a conhecerem a literatura de um modo geral, a terem mais o que falar e o que dizer e buscar a nossa felicidade. Muito obrigada!